Olá, primeiro ano, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, nós vamos falar dos polígonos, que são coisas que vocês já estudaram na vida de vocês desde, acho que uns 12 anos por aí, né? Hoje em dia você já tem o quê? Uns 16, 17, então tem muita coisa de polígono que vocês já estudaram. A gente vai avançar um pouquinho nos assuntos de polígonos, porque tem coisas, digamos, mais gourmetizadas, se isso aqui fosse um MasterChef. Então vamos lá, vamos definir, classificar e entender quais são os elementos de um polígono. Então, dá-se o nome de linha poligonal à união de segmentos de retas consecutivas e não colineares. Isto é, a união de segmentos que não pertencem à mesma reta. Vejamos alguns exemplos. Então, nós temos aqui, 4 exemplos para a gente discutir. Então, vamos lá. Observe que cada uma das figuras temos um conjunto de segmentos de retas consecutivas e elas não são colineares. Por exemplo, na figura 2, temos PQ, tá vendo? QM, MN e NP. Esses segmentos são chamados de lados, do polígono. Podemos verificar que 2 lados consecutivos possuem apenas um vértice comum. Então, por exemplo, vamos pegar essa figura 4 aqui, ó. Então, o lado VZ e ZY só tem esse vértice aqui em comum, tá bom? Na figura 2, vamos ver aqui, ó. Na figura 2, PQ e QM são lados consecutivos. Então, PQ e QM são consecutivos, que vem um depois do outro, e só tem esse vértice aqui, que é o vértice comum a esses dois lados. Normalmente, nomeamos as linhas poligonais de acordo com seus vértices. Assim, na figura 3, que é essa figura aqui, tá vendo? Temos a linha poligonal RSTU. E na figura 1, a linha poligonal, quase não saía, ABCDEFGHIJKL, acaba no L, tá? Que é justamente todos os vértices que aparecem aqui. Observe que nós estamos falando de linha poligonal, não estamos falando de polígono, tomem cuidado. Os vértices são comumente indicados em ordem alfabética ou com a mesma letra acompanhada de um índice numerado em ordem crescente. Uma linha poligonal pode ser aberta, como é o exemplo aqui dessa figura 3, mas também pode ser fechada. E quando ela é fechada, aí recebe o nome de polígono, como é o exemplo aí da figura 4. Um polígono é considerado simples se 2 lados não consecutivos nunca possuem pontos em comum. Caso contrário, temos um polígono complexo. Entre os exemplos anteriores, temos que o polígono ABC até o L, aí não vou repetir todas as letras, e o VWXYZ, e o polígono complexo, PQMN. Então, nós temos aqui exemplos, 3 exemplos de polígonos, onde esse da figura 1 e da figura 4 são simples, e esse da figura 2, a gente tem um polígono complexo, tá bom? Na figura 3 não é um polígono, é só uma linha poligonal. Então vamos lá, vamos entender mais coisas. Serão objeto de nossos estudos, neste momento, apenas os polígonos simples, que a partir de agora serão chamados apenas de polígonos. Então só vamos estudar os polígonos simples. Tá bom? Na figura ao lado, temos um polígono de 5 lados, que a gente vai aprender a nomear daqui a pouco. Tá o quê? A gente tem os vértices, que nesse caso é a mesma letra, mas tem um índice, tá vendo? A1, A2, A3 até o A4. Nós temos os lados, que são formados, a gente indica por 2 vértices com tracinho em cima. Nós temos também as diagonais, tá? É o segmento que liga 2 vértices não consecutivos. Então, se você tem um vértice ligado ao outro, eles são consecutivos, são os lados. Se não são consecutivos, a gente diz que são diagonais. Nós temos alfa aqui, que são os ângulos internos, tem vários ângulos internos dentro de um polígono. E nós temos também os ângulos externos do polígono, que nesse caso aqui está representado pela letra beta. Mas a gente tem outros ângulos externos também, tá? Então, cada vérticezinho aqui, ó, a gente consegue traçar outros ângulos externos. De modo geral, podemos fazer as seguintes observações. 2 ângulos de um polígono são consecutivos se tem um lado em comum. Então, 2 ângulos
são consecutivos se tem dois lados em comum, tá bom? Outra coisa importante também, a soma das medidas de todos os lados é o que a gente chama de perímetro. A soma das medidas de um ângulo interno e de um ângulo externo em um mesmo vértice é 180. Como assim, teacher? Pega esse ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa, ele é interno. Se eu pegar aqui o outro ângulo, né, que completa aqui, que é o ângulo externo, a soma desse com esse vai dar 180 graus, tá bom? Um polígono de n lados tem n vértices, n ângulos internos e n ângulos externos. Então aqui tem 5 lados, então tem 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. Beleza? Outra informação importante também. O polígono e a região interna determinada por ele compõe a chamada superfície poligonal. E sua medida é a área do polígono. Então, essa área todinha aqui dentro, se eu pintar aqui, justamente isso aqui dentro é a área do polígono. Vamos entender então agora o que são polígonos convexos e polígonos côncavos. Um polígono é convexo se e somente se, dados dois pontos quaisquer interno a ele, né, o ponto que eu chamei de x e y, o segmento da reta XY estiver inteiramente em seu interior. O polígono também será convexo se todos os seus ângulos internos forem menores que 180 graus. Então, por exemplo, olha isso aqui, esse primeiro exemplo. Pegou XY, tá vendo? Desenhei uma reta por eles. Não tem nenhum ponto dessa reta aqui, desse segmento, né, que vai estar fora do polígono. Todos vão estar dentro. E observe que todos os ângulos internos são menores do que 180. Já ele é côncavo, isso acontece justamente o contrário, tá? Ele é côncavo se, ó, tá vendo XY no desenho e observe que esse pedacinho aqui desse segmento ficou fora do polígono. Então ele é côncavo. E ele tem aqui, ó, um ângulo, né, de 180, maior que 180 graus. Então, isso aqui é um exemplo de polígono côncavo, ou a gente também chama de não convexo. A nomenclatura são coisas que vocês aprendem desde sempre, né? A gente nomeia o polígono de acordo com o lado. Então, tiver 3 triângulos, quadrilátero, depois pentágono, hexágono, pitágono, octógono, eneágono, e assim vai, tá bom? Então, essa tabelinha é importante também. Em relação à soma dos ângulos internos, como é que eu sei? Com essa formulazinha aqui, ó. A soma dos ângulos internos é igual a n-2, onde n é o número de lados, vezes 180 graus, tá bom? Aqui nós temos a demonstração. O que significa demonstrar? De onde saiu essa fórmula. Dei uma lidinha e tentem entender, que a gente vai discutir isso na nossa aula online. A gente também pode falar da soma dos ângulos externos. Olha que interessante. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono convexo é igual sempre a 360 graus. Tá? Então, a soma de todos os ângulos externos é igual a 180 graus. É igual a 360 graus. E também a gente pode falar da quantidade de diagonais. Como é que a gente sabe, né? Aqui nós temos a demonstração, mas tem uma formulazinha, ó. A quantidade de diagonais é igual a n vezes n-3 dividido por 2. Com essa formulazinha aqui, a gente consegue descobrir, né, quantas diagonais um polígono vai ter. Lembra que a gente está trabalhando com um polígono simples. É isso, gente. A gente fica por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.